evolução depressa se fará. O contrário disto é permanecer estacionário. Isto é francamente desanimador. Para vós todos, que defendeis o ideal espírita, que combateis sob o mesmo palio, que sois verdadeiros soldados do espiritismo, que a ele vos dedicais com amor, com carinho, com vocação, é preciso que digamos, de um soldado valente só se pode esperar atos de bravura. Sede, pois, soldados do bem, e lapidai sem piedade os defeitos do vosso coração. Vereis, como, daqui a algum tempo, os vossos espíritos, burilados pela dor, pela energia da vossa vontade, ascenderão às alturas em que se encontram hoje, aqueles a quem, deliciosamente, amais e a quem, com uma certa maneira de dizer, invejais. Santa inveja. Bons desejos. Meus amigos, sede felizes. Meditai sobre essas considerações que acabo de fazer e vereis do que muito tendes a corrigir, que muito tendes a esperar. Deus vos ampare. Deus vos guie. Bianca. Retratação. Meus amigos, paz. Já uma vez aqui estive em vosso meio e me foi concedido o prazer de vos dirigir algumas palavras. Volto hoje novamente, atraído pelo tema do estudo, tema que eu defendi também quando aqui estive, embora de maneira muito diversa daquela que aqui foi explanada. Conforme já vos disse, nunca fui um pregador, fui um doutrinador de espíritos, fui um amante de sessões práticas e sempre procurava ocasião para nelas tomar parte como doutrinador dos espíritos, para o que tinha alguma vocação. Tive também a oportunidade de dar passes, este era o meu trabalho predileto. No entanto, qual é o homem espírita que não discute? Qual é o homem espírita que, tendo uma vocação arraigada dentro do seu ser, que não explana ao outro essa vocação? O espiritismo necessita de propaganda, para nós penetrarmos nos arraiais alheios, para levá-los e cimentá-los daquilo que é realmente a verdade. Assim, ao trabalho. Procurei sempre falar a respeito de espiritismo, era o meu tema predileto. Mas onde me cansei muito a explicar foi exatamente a respeito de meu Salvador. Eu fui partidário dessa doutrina que o fazia incorpóreo. Aqui mudei as minhas opiniões, confesso francamente, mudei as minhas opiniões, não porque tivesse adquirido conhecimentos, que me levassem ao ponto de formar uma opinião minha. Na Terra facilmente se formam opiniões, no espaço é muito diverso. Porque na Terra as opiniões não têm base, muitas vezes são insensatas, cada um pensa e faz logo o que pensou, mas no espaço é diferente, não há discussões. Na Terra sempre um está errado, no espaço a coisa muda de figura, ensinam os mestres. Quando se está em contato com as verdades do além, quando se recebe as verdadeiras instruções dos guias, cala-se, aprende-se, não se discute. Forma-se uma convicção segura, com base, e por isso eu digo, as minhas convicções sem estudo, na Terra, foram por água abaixo, no espaço, porque o estudo, o assimilamento da palavra estudada, o amor, a ilustração e a caridade dos bons espíritos, abriram meus olhos e eu então vos digo. Eu creio nesse Jesus vivo, que Deus mandou para encaminhar a humanidade à verdadeira felicidade eterna. Eu creio neste Jesus que veio ao mundo para exemplificar a doutrina da renúncia, do sacrifício e do amor ao próximo. Eu creio neste Jesus, o qual os homens crucificaram no pesado madeiro e cujo sangue verteu gota a gota em benefício do homem. Eu creio neste Jesus cujo corpo padeceu todas as dores, cuja alma foi cruciada pela mais cruel ingratidão dos homens. Eu creio neste Jesus, cuja carne foi martirizada no suplício infamante da cruz, por isso mesmo redimida. Já não creio naquele Cristo que, para agir, necessitava do auxílio de espíritos inferiores a ele próprio. Eu creio em Jesus que agiu por si, pelo poder de sua palavra inflamada, Criador, pela misericórdia de Deus. Eu creio em Jesus padecendo todas as dores, para nos ensinar a sofrer. E é esse Jesus que eu na minha humilde palavra venho pregar em vosso meio.
amai-o com todas as forças da vossa alma, amai-o na pessoa das crianças, porque pelas crianças viveu ele, amai-o na pessoa dos sofredores, porque pelos sofredores foi ele levado ao Calvário, pelos transviados veio ele, amai-o na pessoa dos mais ínfimos pecadores, porque foi por esses que o seu sangue foi vertido, amai-o acima de tudo, pelo amor que ele dedicou à criatura, esse Jesus, o qual eu preguei em corpóreo e hoje reconheço como verdadeiro Deus humanado. Aqui vos deixo a minha retratação, aqui vos deixo o meu amor. Deus vos ampare e proteja a vossa obra. Joaquim Neto Lessa. Tudo tem sua razão de ser. Amigos e irmãos amados, paz de Jesus convosco esteja. Permita o Senhor que a vossa compreensão se ilustre cada vez mais no entendimento das coisas concernentes à fé, para que possais tirar proveito das contínuas lições que nós vos procuramos ministrar todos os dias. O proveito do estudo espírita tanto se refere ao presente como ao futuro, ao presente das vossas vidas porque, aprendendo nas páginas de Espiritismo a razão de todas as coisas, vós vos habituais a suportar as agruras da vida terrena, ao mesmo tempo que preparais a depuração dos vossos caráteres, ao futuro, porque Espiritismo prepara as vossas almas para essa vida, que sabeis que existe, mas da qual não gravais recordação. Espiritismo, pois, avista todo o vosso presente, como avista o futuro. Ainda vos poderia dizer que Espiritismo, ilustrando o presente, vos mostra as páginas do passado, para que na experiência adquirida vós possais tirar algum proveito para a vida atual. Vós tendes prazer muitas vezes em torturar as vossas almas com recordações penosas, conversando e recordando acontecimentos que vêm ferir profundamente os vossos corações, tendo um prazer insensato em tocar em acontecimentos tristes, que fazem sangrar as fibras de vossas almas. Mas perdoai que vos diga, com toda a pureza de meu sentimento, que as coisas que passaram e que no momento ocuparam a vossa percepção, tiveram a sua razão de ser. Todos os espíritos vindo à superfície da terra, trazem um encargo, trazem provações, trazem expiações, trazem tarefas. Nenhum espírito baixa à terra em pura perda. Assim, os vossos amados, alguns passaram curta existência entre vós, cheios de felicidade, sem lhes faltar coisa alguma para seu conforto, queridos, estimados dos seus amigos, aconchegados ao afeto sincero dos vossos corações bondosos, sem terem jamais uma nuvem escura a perturbar-lhes os seus sonhos e risos alegres de mocidade. Outros, desde o início, no suplício doloroso da moléstia, que foi a prova de seus espíritos, pelo martírio da carne, não puderam sequer ter o prazer dos brinquedos próprios da infância a alegrarem os seus pequeninos seres. E quando Jesus, em sua caridade salvadora, põe um termo a este sofrimento, levando na alvorada da vida o espírito que só teve em sua vida terrena dias infelizes e que chamado foi porque era tempo de dar como fim do seu encargo, cumprida a sua tarefa, quantas vezes têm sido cruciados os corações maternos recordando a trajetória dolorosa de um espírito sofredor, relembrando os momentos finais de uma alma que se desprendeu da terra para sua própria felicidade, esquecendo-se que Deus em sua infinita misericórdia permite que esse espírito, que assim sofreu na terra, possa viver em plena luz, ao lado de seres iluminados, igualmente querido por ele, nobre, elevado e finalmente contente e feliz. Que faz o adolescente, no começo da vida, neste mundo de perdição? Qual o melhor futuro para um moço na época de hoje? Por mais cautela, por mais cuidado possível, os homens ordinariamente não são fiéis uns aos outros, e, portanto, quanto mais estiver o espírito, separado, isento desse perigo, porque a misericórdia de Deus o chamou, mais elevado, mais feliz estará ele, tendo ainda um guia a lhe indicar o trabalho a produzir e no qual empregar todo o seu esforço, toda a sua boa vontade. E, assim vós, ainda atrasados, derramais lágrimas, lamentais aquele que goza a suprema felicidade. Louvado seja Deus,
pois a compreensão já se vai fazendo em alguns, e muitos que viram partir os seus entes queridos já não ficam desolados de vez que nós vos afirmamos com toda segurança, trazendo-vos o testemunho de que eles vos dizem: vivemos, somos felizes, agimos, trabalhamos, inspiramos e tomamos a vossa dianteira, quando a vossa razão pode falhar. Como é bela, meus amigos, essa colaboração constante da Terra com o infinito. E, vemos então, cada um concentrando toda a sua alma, pedindo auxílio divino para seu amado enfermo, para as necessidades do próximo, para quem quer que seja, para a desgraça que fere a humanidade, e a resposta impoluta, sincera, vir do alto em ocasião oportuna. Nada mais belo do que essa colmeia. Quem neste recinto não terá no outro plano da vida, um ser querido em que possa pensar neste momento? Quantos corações não pulsarão fortemente ao se lembrar neste instante que os seus amados vêm a esse recinto, como efetivamente estão vindo? E, se vós tendes sentimentalidade bastante, para arrancar de vós todo o egoísmo da terra, os vossos corações poderão vibrar de simpatia e sentireis neste instante, eu vos posso afirmar, a presença daqueles que vos são caros. Sentireis dentro dos vossos espíritos, como que asa de colibri, enchendo-vos de sensações desconhecidas, cheias de amor, de carinho, de bondade e de doçura. São fluidos, meus amigos, são fluidos de bondade, são fluidos de misericórdia, são fluidos de fraternidade cristã. Louvado seja o Senhor de todos os mundos, pela dedicação, pelo amor, pelo sacrifício que sempre despendeu em favor da miséria, filha da terra. Paz seja dada a todos os homens, e que assim seja. Célia. Sob o palio da caridade cristã. Meus amados irmãos, a paz do Senhor vos desejamos. Aqui me encontro outra vez em vosso meio, no cumprimento do meu dever, dever que me foi imposto e que aceitei de bom grado porque entreter comunicação, comunhão de ideias com os seus irmãos da terra desperta em mim sentimentos fraternos, sentimentos de paz, que gostosamente repartirei convosco. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Deus, filhos do mesmo Pai, criados em igualdade de circunstâncias. A nenhum de nós é lícito orgulhar-se da evolução que, porventura, haja conseguido após labor insano de múltiplas vidas. A nenhum de nós é lícito supor-se colocado em tal altura que não possa vir visitar os seus irmãos, ainda presos no cárcere da dor. Temos prazer imenso em testemunhar-vos a nossa solidariedade com o mundo em que habitais, solidariedade fraterna que nos impõe o dever de vos auxiliar na medida das nossas forças, de encaminhar-vos e elucidar-vos todas as vezes que o nosso pensamento pode alcançar alguma coisa mais do que o vosso. Assim procedei, igualmente, vós entre vós mesmos. Aquele que enxergar um pouquinho mais do que o seu irmão reparta com ele as luzes que Deus lhe concedeu, e aquele que, humilde e fraco, ainda não conseguiu ilustrar o seu espírito com esses conhecimentos que outros já adquiriram, não encontre em seu ser repugnância em fazê-lo. A religião espírita proclama a igualdade de todos, igualdade perante Deus, diante de quem há, realmente, superioridade infinita. Vós bem o sabeis, criados com faculdade da escolha pelo caminho que deveis tomar nas vossas vidas na terra, quantas vezes a vossa razão empobrecida vos encaminha para andamento onde nunca deveríeis ter principiado. Quantas vezes isto acontece? No entanto, o tempo que julgais eternamente perdido não o é de fato porque Deus tem facilitado ao homem a eternidade do tempo para a remissão das suas culpas, para a regeneração do seu espírito. Trabalhai, por conseguinte, unidos, coesos, estudiosos, sempre no intuito de fazer o bem. Sob o palio da caridade cristã, as vossas almas poder-se-ão abrir no conhecimento das coisas eternas, distribuindo a todos quantos, desejosos de aprenderem, vos procurem, a graça que houverdes misericordiosamente recebido. Assim como aqui distribuís o pão material que fortalece estes organismos débeis, que nas vossas mãos foram entregues,
Assim também, reparti com eles a luz do Espírito para que, fortalecidos corpo e alma, possa cumprir o Espírito, que aqui encarnou e nesse lar penetrou, a missão, a tarefa, a incumbência, ou, quiçá, a prova que o trouxe a este mundo. Lembrai-vos, meus amigos, de que somente os fracos se aterram com a perspectiva do túmulo que surge diante deles como um verdadeiro fantasma. Somente o fraco, porque o forte, amparado pela fé, não baixa os olhos à lápide de um túmulo, eleva a imensidão do infinito. O forte na fé pergunta ao túmulo: o que contens tu? O que jaz aí? O que guardas em teu seio? E a sua razão esclarecida, alumiada pela fé, responderá: aquilo que lhe pertence. E então o homem que assim interroga a sepultura volta o seu olhar para o infinito e pergunta: o que tens tu? O infinito lhe responderá pela voz da fé: contém espaço bastante para conter o teu espírito, ansioso de paz e de luz, contenho em mim a imensidade que será o patrimônio da fé, contenho em mim aquelas múltiplas moradas que o Cristo foi preparar para os espíritos que nele confiassem. E a ti, meu irmão, quanto mais cedo a tua evolução o permitir, tanto mais cedo a tua felicidade se fará. São estas as considerações que me ocorrem neste momento para vos transmitir. A vós, que sois espíritas, batalhadores constantes da fé, cuidado, meus amigos, que não vades empanar o brilho desse augusto sentimento pelo toldar de um pensamento inferior, de um interesse subalterno. Ao contrário, seja a vossa fé alcandorada, elevada e pura, para que as vossas aspirações possam ser, igualmente, alcandoradas, elevadas e puras. Terminando, quero recordar-vos a palavra augusta daquele que foi mestre: amai-vos uns aos outros. Entretendo no vosso íntimo para com os vossos irmãos os sentimentos de uma cordialidade fraterna. Amai-vos uns aos outros. Vicente de Paulo. Saudação amiga. Irmãos amados, paz de Jesus baixe sobre vós. Sinto-me alegre nesse recinto, sinto-me satisfeito todas as vezes que ao meu espírito é permitido trocar ideias convosco, visitar-vos, testemunhar-vos o apreço que tenho aos meus irmãos encarnados. Há bem pouco, deixando o vosso mundo, não era possível que estivesse dele tão desprendido e que não guardasse dentro do meu ser a saudade dos dias alegres que aqui passei, a recordação das amarguras pelas quais o meu espírito passou. Sinto-me alegre, dizia eu, porque, acompanhando de perto todo o vosso esforço em prol da causa espírita, eu me recordo que, há precisamente um ano, aqui ingressastes modificando para melhor as condições desta casa. Regozijo-me convosco e quero que fique registrado o meu voto de progresso, de paz, de luz, aspiração muito justa que tenho por todos vós, bem como pelo asilo, com as suas meninas, com a sua diretoria, com tudo quanto me diz respeito. Permita Jesus, o nosso divino mestre, que cada um do asilo espírita João Evangelista saiba compenetrar-se do seu dever e continue a propaganda espírita sempre limitada pela caridade com que vós vos deveis amar uns aos outros, e, como para a caridade não há limite, eu espero que o vosso progresso seja tão real, tão perfeito que possam as vossas almas dessa alegria se encherem, repartindo-a com todos quantos aqui vierem ingressar convosco. Meus amigos, estendo o meu voto, não somente ao asilo espírita João Evangelista, mas ao progresso de todo o espiritismo no Brasil, para que todos os meus conterrâneos, todos os meus patrícios conheçam a verdadeira luz que enche a alma de alegria, que ilumina o espírito e o faz compreender o que é a vida na terra. Ensinados na doutrina espírita, todos os homens compreenderão melhor os seus deveres, compreenderão melhor as suas cruzes, e trabalharão pelo seu progresso. E a infância desvalida, para a qual o mundo não olha, cujo interesse não preocupa a ninguém, possa o asilo espírita João Evangelista incutir sentimentos de verdadeira religião, amor soberano para Deus, amor fraterno para o próximo. Deus vos abençoe a todos.
Deus vos ilumine no caminho da paz. Alfredo Barcelos. Sabatina. Meus amigos e meus irmãos, ainda uma vez cabe-me dirigir-vos a palavra em vosso meio para repetir aos vossos ouvidos aquilo que os mestres mandam repetir. Quem não faz recordações, quem não faz sabatinas? Todo ser humano sabe que é recordando que se aprende melhor. Irmãos vossos, passados para o outro plano da vida, uns portadores de curta existência na terra, este o meu caso, outros, portadores de longa vida terrena, uns e outros, não cansam de vos repetir os mesmos ensinamentos. É nosso dever recapitular sempre aquilo que vós deveis saber. Todo homem, toda mulher, que se converte ao Espiritismo, resolve corrigir todos os seus erros, todas as suas fraquezas, todas as suas propensões para o mal. Não é necessário tornar-se um verdadeiro santo, pois os santos na terra não podem existir. Quem é o impoluto? Quem pode dizer com toda certeza não ter pecados a corrigir? Ninguém. Segue-se daí, que não sendo os homens o mais vistais, devem procurar corrigir os seus próprios defeitos, esquecendo-se dos pecados de outrem. Vou ser mais explícito. O homem que tinha talvez o hábito de não exprimir aquilo que fosse unicamente a verdade, convertido ao Espiritismo, deve procurar, a todo transe, falar somente a verdade, ser verdadeiro, não faltar com a verdade em hipótese alguma. Assim, em todos os vícios, com aquele que tem o vício de embriaguez, com aquele que possui a concupiscência exagerada, com o prevaricador de segredos, enfim, com todos os vícios, desde que se resolvam a abraçar a fé espírita, devem procurar diminuir, extinguir, cortar pela base os defeitos de que eram portadores. E, então, é lícito esperar que não se renovem esses vícios, esquecendo o passado, porque este é a causa das dores atuais. Não vades repetir os mesmos pecados. Deveis vos colocar à altura da vossa fé. Quem dentre vós não me conhece neste instante em que vos falo? E, pergunto então, quem vos deu essa certeza? Quem? A fé. Porque sabeis que falo pelos lábios do médium e mesmo porque quando um espírito zombeteiro der uma comunicação contrária aos princípios da fé e declarar o meu nome, como seu autor, vós a recusareis. Recusareis, por quê? Porque o vosso conhecimento profundo da crença vos induzirá a rejeitá-la como falsa. Quantas vezes os vossos lábios proferem palavras em completo desacordo com a doutrina que professais, porque vos deixais arrebatar pelo ímpeto, e, então as vossas palavras correspondem às palavras dos espíritos baixos, inferiores, às suas influências, que assim atraístes e de cujas influências vos tornastes o expoente. Lembrai-vos que sois o fio condutor, o canal de que se servem tais espíritos. Se vossas palavras forem de fé, de resignação e de amor, sereis o fio condutor de sentimentos nobres, de influências benéficas e sereis felizes. Mas se vossas palavras forem palavras cheias de ódio, faltas de verdade, de amor e de caridade, sereis o canal transmissor das imundícies de que os charcos estão cheios. Vede, pois, para que não sejais transmissores de palavras contrárias à lei de Deus. Deus vos conceda a maior de todas as bênçãos, a realização da vossa fé. Paz com todos os homens. José Dácio. Irmãs gêmeas, caridade, humildade. Irmãos amados e meus queridos amigos, aqui estou. Não penseis que interrompi a série das nossas palestras nestes dias. Eis-me a continuar o meu trabalho. Ocupar-me-ei em vossa presença, hoje, de assunto que diz respeito ao estudo que acabastes de fazer neste instante sobre a evolução dos espíritos, o seu progresso, a sua maneira de subir, o grau progressivo da sua evolução, e a consideração primeira que surge ao meu espírito para relembrar aos vossos ouvidos a humildade que deve envolver o vosso caráter para o fazer brilhar com maior intensidade no meio deste mundo de sombras em que viveis. A humildade é a virtude máxima do Evangelho, e não penseis que, assim falando,
Eu esqueci a sua irmã gêmea, a caridade. Não. Mas uma não pode existir sem a outra. A caridade sem a humildade deixa de ser o que é. A humildade sem sua irmã gêmea tem o seu brilho empanado. O que significa caridade? A caridade é a virtude que ensina o homem a esquecer um pouco a sua própria pessoa e lembrar-se dos outros. A caridade é a virtude que impulsiona o homem a abrir mão um pouco da sua fartura para aliviar a miséria do próximo. A caridade é a virtude que ordena ao homem chorar quando o seu irmão chora, acompanhá-lo nas grandes dores, sustentá-lo com mão forte nas suas provas, encaminhá-lo para a vereda segura, afastando-o dos precipícios que bordam a estrada da vida. A caridade é a virtude que se compenetra da dor alheia e busca em si qualquer coisa para mitigar esse sofrimento. E a humildade? A humildade é a renúncia do espírito por tudo quanto é vanglória do mundo. A humildade é a virtude que faz o indivíduo compenetrar-se da sua pouca valia num mundo em que tudo é transitório. Tal virtude, aliada à caridade, dá-lhe o brilho mais intenso, mais fulgurante, porque sem humildade não é possível fazer uma caridade perfeita. Será, por acaso, um gesto nobre de caridade altruística proclamar nas praças públicas a esmola que se deu a um indigente necessitado, talvez em plagas estranhas? As subscrições abertas e publicadas nos jornais, para que se veja os nomes dos doadores. Os assentamentos públicos dos feitos heróicos daqueles que podem fazer. Não é assim que o cristianismo entende a verdadeira caridade. Ela deve ser envolta no pavilhão auríverde da humildade cristã, porque, quando a caridade se oculta para levar um bem a uma alma aflita, o mundo não tem disso conhecimento, mas Deus, em seus assentamentos divinos, notou, viu e registrou a ação abnegada daquele que não toca trombetas nas praças para anunciar o seu feito. Será a caridade levar a esmola ao leito do hospital, quando exatamente muitos fazem o mesmo unicamente para serem vistos? Haverá caridade em comprar flores caríssimas, coroas, palmas, para levar às sepulturas em certos e determinados dias? Será caridade ostentar publicamente todas as ações generosas de que a sua bolsa pode dispor? Não. Isso não é caridade. A caridade é a criatura, envolta no manto sagrado da humildade, fugir para levar o óbolo sem que ninguém tenha disso conhecimento, é lançar no cofre santo da indigência pesos em ouro, é vestir o órfão e socorrer a viúva nas suas necessidades, é olhar para os asilos, as crianças desvalidas e protegê-las por saber que Deus vê o seu gesto. A caridade é proporcionar uma palavra amiga à criatura sofredora. Quantos suicídios, quantos atos de desespero têm sido evitados porque a caridade humilde e desinteressada ampara em tempo esses espíritos fracos? Eis porque vos disse, meus amigos e meus irmãos, que a virtude máxima era a humildade, mas a humildade em si contém a nobreza do princípio da caridade. Continuai, pois, meus caros amigos, a edificar a vossa fé sobre esses alicerces inamovíveis. Alicerces profundos, verdadeiros, porque têm raízes no coração do Eterno. Quem mais humilde do que o Rabi da Galileia? Quem mais caridoso e bom? Quantos atos da sua vida relatados nos evangelhos se encontram da mais elevada, da mais sublime piedade cristã, e tudo isso de envolta com o espírito de humildade verdadeira daquele que é rei de todo o universo. Meus amigos, tomai muito cuidado que, sob a capa de uma caridade mal entendida, não esteja alumbrada a grande virtude da humildade. Vasculhai as vossas almas, procurai encontrar lá dentro o que existe. Qualquer sentimento que vá ferir de perto a virtude máxima do cristianismo, sem piedade arrancai de lá, e conservai as vossas almas com a brancura do arminho, puras como o raio de luz, belas como a verdadeira caridade. Paz do Senhor Jesus fique convosco. Vicente de Paulo. A verdadeira crença espírita. Meus amigos e meus irmãos, quão pesado é, na terra, o fardo da vida, acompanhado das suas inevitáveis provações. Lançando o olhar sobre o vosso mundo, procurando,
Nesse apanhando de observação, o fruto, o aproveitamento daquilo que os mensageiros de Deus trazem ao homem, vemos entristecidos a desolação e a dor campearem pelo orbe terreno sem produzir os necessários efeitos para a salvação das almas. É certo que muitas almas, alcandoradas pelo progresso já adquirido em vidas anteriores, compreendem a necessidade de se elevarem moralmente pela aceitação voluntária das dores que as purificam. É certo que há exceções gloriosas daqueles que, amando a Senhor Deus e seu Criador acima de todas as coisas, compreendem que esse Pai misericordioso, que lhes deu a vida, que lhes deu o bem-estar que proporciona a todos os seus filhos, que lhes deu o mundo em que vivem e lhes prepara mundos ainda melhores, que esse Deus, justo, caridoso, infinito e bom, não permitiria o mais leve sofrimento a qualquer dos seus filhos se esse sofrimento não tivesse por fim produzir algum bem que o homem não enxerga, mas que o Espírito descortina. É certo que há dessas exceções e essas exceções são verdadeiramente belas, edificantes. Transformam criaturas humanas em verdadeiros missionários do Evangelho. Mas, por outro lado, quantas criaturas do que deviam reconhecer a mão poderosa do Senhor a lhes guiar os passos, vacilam, titubeiam, renegam a cruz do sofrimento para se afundarem ainda mais nos abismos, ainda mais profundos de sofrimentos inevitáveis. A Terra é um planeta de transição. Para exemplo do que é a sua evolução, vós tendes, materialmente, o dia sucedendo à noite. A mais negra escuridão sucede um belo dia de sol. Após uma tempestade perigosa revive uma bonança prometedora de paz e sossego. Tudo na Terra é assim. É o planeta do estudo, da experiência, é o planeta onde se cultivam as virtudes mais elevadas, como a piedade, a misericórdia, a caridade, o amor do próximo. Mas é também o planeta onde vegetam o egoísmo, a avareza, a ambição, o desmedido orgulho, a insensatez, a discórdia, a mentira, a hipocrisia, e tantos outros vícios que não vale a pena enumerar. O planeta dos contrastes. De tudo a que se vê. E não poderia deixar de ser assim porque só no meio desses elementos heterogêneos poderia o caráter ser burilado, ser formado, ser perfeito relativamente ao mundo em que se encontra. Passando daqui, uma vez colhido o fruto desse labor incessante que a vida agitada neste mundo oferece, o espírito, preparado para as grandes batalhas, entrará em elementos diversos. Então, olhando para aquilo que atrás ficou, ele compreenderá a razão da nossa insistência constantemente aos vossos ouvidos, a vos dizer, paciência, estudo, emenda, desenvolvimento espiritual, olhar mais fixo no porvir, menos demorado no presente. Praz aos céus que o número dos espíritas conscientes possa crescer todos os dias. Espíritas que compreendam a alegria, mas que saibam que a alegria é apenas a promessa da dor. Espíritas que compreendam que, sem sacrifício, sem renúncia, não se pode receber o prêmio da sinceridade, da fidelidade, do verdadeiro amor cristão. Espíritas que saibam calcar dentro de si mesma sua personalidade rebelde, para colocar em seu lugar o trono augusto da fé, e, nesse trono, pontifique a verdadeira crença espírita promissora das melhores bênçãos futuras. Meus amigos, quem vos fala conhece até o fundo o amargor do cálice da dor. Quem vos fala provou a última gota de fel em uma existência cheia de dores, cheia de contrariedades, cheia de misérias, de traições, de indignidades. Tudo isso meu espírito experimentou na terra, mas eu abençoo esses dias amargos, eu abençoo essa cruz porque, se essa cruz é fincada no terreno ingrato da terra, tem os braços estendidos para apontar o céu, e foi nessa cruz que o Cordeiro Imaculado do Senhor verteu a última gota do seu sangue em benefício da humanidade. Que não seja improfícuo para nenhum de vós o maior sacrifício que a terra testemunhou. Deus vos guarde, Deus vos ampare, Deus vos proteja. Teresa de Jesus. Pensando no Natal. Meus amigos, prezados irmãos, a paz do Senhor esteja convosco.
Ainda soam no meu espírito as últimas palavras da última reunião das cooperadoras, antes do Natal. Esta palavra Natal vai despertar o meu espírito para um mundo de recordações, um mundo de desejos, que, Deus há de permitir, sejam realizados. Natal, o maior evento do cristianismo. A vinda sagrada do maior instrutor que já baixou ao mundo. O Filho de Deus, Cordeiro Imaculado do Altíssimo. O Natal de Jesus. Preparai-vos, meus amigos, para o dia que se avizinha, para o dia feliz, para o dia em que se comemora a vinda de Jesus ao mundo, em que se fala na manjedoura de Betlém, em que se fala nos Reis Magos, no anúncio aos pastores, na pureza imaculada da Virgem Santa, no anúncio do anjo Gabriel, na satisfação, porque ele, o Príncipe da Paz, chegou nesse dia. Preparai-vos, meus amigos, para fazer uma comemoração digna ao Natal precioso do Divino Mestre. Por toda parte vedes elementos para suavizar a dor e trazer um pouco de alegria aos infelizes. Quanto a mim, o meu espírito aqui estará, no meio das crianças inocentes. Regozijar-me-ei com elas, e Deus há de permitir que possa imiscuir-me nos seus brinquedos, nos seus jogos, na alegria, que lhes vai na alma pelo grande festejo de Papai Noel. Quanto é gracioso! Quantas se impressionam grandemente, à espera da grande noite! E, ao amanhecer, quanta alegria nas almas pequeninas das crianças! Amam o Natal de Jesus. Ninguém poderá ultrapassar a alegria pura dos seus sentimentos. Uma criança pobre nada tem a receber. As filhas dos ricos merecem e devem ter os seus brinquedos. Os seus papás não as esquecerão. Quantas mocinhas que conhecem a lenda poética de Papai Noel esperam a surpresa da noite de Natal. Mas, aqui, no meio das crianças, onde nada pode vir senão de fora, é natural que se preocupem os homens como nós nos preocupamos, em trazer um pouco de alegria para a casa de João o Evangelista. Deus envolva estas almas caridosas no pavilhão augusto da sua caridade infinita. Deus vos guarde, preservando-vos de maiores dores, e derrame em vossos corações a sua paz bendita. Paz a todos os homens. Deus vos abençoe. Irene. A experiência do sofrimento. Meus prezados irmãos e meus amigos, que o sofrimento encaminha as almas para Deus é uma verdade. Não há uma lágrima derramada na terra da qual Jesus não tenha conhecimento, e não há uma lágrima vertida por um ser humano que os bons espíritos não recolham e não procurem suavizar a fonte de onde ela parte. Eu vos posso falar do sofrimento como uma criatura nele experimentada. Tenho a felicidade de dizer hoje que, durante os meus dias terrenos, quase outra coisa não conheci senão os dias amargos da mais torturada existência. Tive elementos para ser muito feliz. A minha vida poderia ter decorrido, não obstante a moléstia, plácida e serena. Meios de subsistência, graças aos céus, nunca me faltaram. Nunca possuí riquezas nem fartura excessiva, mas o pão para os meus filhos nunca faltou no meu lar. Trabalhamos, procurei viver com honestidade, mas o meu espírito necessitava, tinha certeza disso, de ser burilado para poder perder aquelas falhas que, nas vidas anteriores, foram a causa da sua desdita. O meu espírito, antes de vir à carne, nesta última vez, estudou e meditou muito com seu amado guia na escolha de uma vida que lhe permitisse galgar alguma coisa na escala da progressão infinita. Eu tinha o desejo ardente do progresso, eu tinha vontade de levar-me acima de mim mesmo porque me considerava um espírito falho, um espírito que havia caído em encarnações anteriores, inúmeras vezes. Sentia o meu espírito fraco, pusilânime, covarde ante as grandes dores, e resolvi, recebendo o passe final, antes do ingresso à carne, pôr em mim mesmo uma sugestão fortíssima, a fim de aceitar a cruz que me fosse oferecida para nela crucificar os meus pecados, e assim vim. Não querais saber a história dos meus padecimentos, não querais conhecer de perto o grau de intensidade da dor que feriu o meu coração. Malhas físicos, malhas espirituais,
De tudo experimentei. Amei imensamente a minha família, e senti-me correspondida no meu afeto, mas os filhos, sobretudo, a quem ainda hoje abençoo de todo o íntimo do meu espírito, não souberam compreender a grandeza do meu afeto, e, ainda hoje, estou bem persuadida, eu não poderia agir de outra forma, porque o meu coração extravasava ternura para todos eles, ternura que eles não sabiam compreender, dando origem aos grandes padecimentos da minha alma. Depois veio a moléstia terrível, contra a qual a medicina lutou, moléstia que me fez bater às portas desta casa mais de uma vez a pedir o alívio para os meus males, moléstia que, zombando de todos os recursos científicos, gastou a última fibra do meu ser, inutilizando o meu corpo por completo. Sempre fui espírita, sempre me dediquei ao estudo dessa doutrina, sempre desejei nela aprender aquilo que houvesse de melhor para o progresso da minha alma, e dou graças a Deus que foi em espiritismo que eu encontrei o bálsamo, suavizante das grandes chagas. Foi em espiritismo que encontrei o alívio para as minhas dores morais, e, quando soou o instante final em que o meu corpo se devia desligar do espírito, para seguir destino ignorado pelo homem, mas sabido pelo espírito, outro para ser entregue à sepultura, quando chegou esse instante final, a minha alma concentrou-se em si mesma e, chamando pelo seu Jesus, pelo seu Salvador, em seus braços se entregou, e senti que partia para a pátria amada dos sofredores. Não me enganei, aqui, no além, a doutrina tem sido revelada verdadeira como vós a tendes recebido aí, e é por isso que eu vim para dizer, o muito sofrimento, na terra, meus amigos, é prenúncio de grandes alegrias, no espaço. O que tem os meus olhos descortinado. As maravilhas que Deus reserva para aqueles que têm fé. Quantos amigos dedicados, que não conheci na terra, oravam e velavam por mim. A quantos confessei-me agradecida pela solicitude que demonstraram pela minha salvação, pelo encaminhamento da minha alma. Quantos de vós, que estáis aqui presentes, não sabeis os amigos que lá possuís, porque cada um pensa naquele que foi seu, mas não sabe que lá há muitos daqueles que já lhe pertenceram, embora em outras vidas. Fui bem recebido e hoje sinto-me feliz porque posso visitar a terra, posso entrar nas associações espíritas, posso comungar convosco, no mesmo cálice da fé, posso amar-vos com a ternura de uma verdadeira irmã, e posso declarar o quanto sou grata a esta casa, que sempre recebeu a minha visita com amor, com carinho, com dedicação, auxiliando-me em tudo quanto lhe foi possível, espiritualmente falando. Se não fui pobre de riqueza material, paupérrima me encontrava eu na terra de riqueza espiritual, e essa fonte salvadora partiu do asilo espírita João Evangelista. Por isso, em minhas preces, eu recomendo a Deus esta instituição de caridade, rogando paz, felicidade, tranquilidade de espírito e progresso para todos os seus componentes, a fim de que o asilo preencha o seu fim, crescendo, progredindo e iluminando. Paz de Jesus com todos vos. Antonieta Mercê. A doutrina do sacrifício. Meus irmãos muito amados, a paz de Jesus permaneça entre vós. Desde que o cristianismo fundou a sua doutrina na terra, regada pelo sangue precioso de Jesus, a doutrina do sacrifício ficou implantada. Cristo Jesus, dando o maior testemunho que um ser podia dar ao mundo, abdicou da sua própria vida na mão dos homens. Ele se deu em sacrifício, em holocausto, para que, por esse sacrifício imenso, pudesse o homem encontrar a estrada que o encaminhasse à perfeição do seu espírito. A doutrina do sacrifício é a verdadeira doutrina cristã. Em tempos que já se perderam nas noites do passado, essa doutrina de sacrifício mal interpretada pelo homem, deu lugar aos cilícios, deu lugar ao celibatário, deu lugar à reclusão, aos isolamentos, deu lugar a mil outras coisas, que castigando brutalmente os corpos carnais, nem por isso disciplinavam os espíritos. Eram os castigos corporais, severos, que os homens infligiam a si mesmos,
Eram os jejuns forçados, a abstinência completa, ao ponto do corpo macerado curvar-se sob a fraqueza e desmaiar ao pé das lajes das igrejas. Os conventos, se falassem, quantos martírios contariam ao mundo? Quantas criaturas, na flor da idade, quando a ventura lhes podia sorrir mais bela, eram ali atiradas para uma vida estéril, improdutiva, castigando seus corpos virgens, entregues aos suplícios mais atrozes que se possa imaginar. Tudo isso a doutrina do sacrifício mal compreendida, mal interpretada. Não foi isso que o cristianismo veio implantar ao mundo. O castigar dos corpos em absoluto não purifica os pensamentos rebeldes, a indisciplina mental, pois, se os pecados hediondos são concebidos pelo espírito, como castigar o corpo, muitas vezes involuntário das paixões que o espírito conhece. O espírito de sacrifício deve ser compreendido para ser posto em execução. O sacrifício agradável a Deus é o propósito firme da renúncia de si próprio. É preciso pensar no bem que se pode produzir, é preciso ter prazer em ser útil ao semelhante, mas o homem encontra mais facilidade no sacrifício do seu corpo do que no sacrifício das suas paixões. É assim que os que se recolhem aos conventos jejuam, praticam contra si mesmos sevícias, maltratam-se, malbaratando a saúde que Deus lhes deu, mas nem por isso eles conseguem dominar os pensamentos nocivos, os pensamentos pecaminosos, as tentações verdadeiramente espirituais. Corpos depauperados, quase exangues, corpos inutilizados, mas espíritos alertas, a conceberem as mesmas ideias que não podem realizar porque estão retidos em paredes que não os deixam transpirar lá fora. Meus amigos, o espírita, mais do que qualquer outro crente, precisa ter as ideias verdadeiramente esclarecidas, lúcidas, para compreender o que depende de si para a felicidade geral. Que aproveitais ao mundo, se vos afastais dele. Vós procurais, tão somente, zelar a vossa reputação, os vossos interesses, a vossa saúde, os bens que possuís, malbaratando tudo o quanto diz respeito aos outros. O espírita consciente, religioso, deve ter o espírito de renúncia para poder viver neste mundo em que outros pensam viver, mas malbaratam a vida. O espírita deve compreender que, antes de mais nada, é preciso dominar o seu ego, porque daí se origina toda a soma de pecados que o envolve. Aí daquele que, supondo iludir a majestade divina, supondo empanar o brilho da fé, lança ao léu da sorte reputações, conquistas, felicidade, tudo quanto diz respeito aos outros. É dever daqueles que são chamados a serem os paladinos da doutrina espírita, os libertadores da fé, algemados pelo preconceito. É necessário chamá-los à realidade e dizer-lhes: meus amigos, sem o espírito de renúncia, vós não podereis ser felizes. Procurai fazer algum bem por amor desse Jesus que tanto fez por vós. Quando vos parecer muitas dores aquilo que vós chamais um sacrifício, lembrai-vos de que o maior de todos eles, ele não hesitou em fazer por vós. Para que quereis vós espiritismo? O que é na nossa vida essa doutrina que vos dá certeza da vida além túmulo? O que representa na vossa existência essa filosofia que nasce da fonte augusta do trono de Deus? O que representam para vós esses mandamentos, burilados na mais sã filosofia, na doutrina mais excelsa, na verdade mais concludente? Que representam eles para vós? Perdoai-me se digo, para alguns os mandamentos de Deus são sublimes e eles procuram, quanto possível, caminhar à sua sombra, fracos, é certo, vacilantes, fraquejando, erguendo-se novamente para tornar a cair, mas, ao mesmo tempo, o olhar sempre fixo no Mestre, a suportar as angústias da vida, a beberem o cálice amargo da desventura, sem jamais ferir sequer uma linha desses mandamentos divinos. Para outros, porém, espiritismo representa um amontoado de frases que eles julgam belas, mas apenas apreciam. Essa música aos ouvidos não lhes alcança o coração, e é por isso que o sacrifício das suas paixões,
O sacrifício dos seus maus instintos eles acham difícil e recuam. Onde impera o amor de Jesus tudo é fácil. Que se não pode, que se não deve fazer quando se tem a imagem sacrossanta do Divino Mestre como um sol a brilhar dentro do coração. O que é difícil? Nada, absolutamente nada. Ainda mesmo errando, esse amor sobre nada, ainda mesmo pecando, o amor de Deus sobrevive. Meus amigos, só vai a fé espírita. Não deixeis que ela só sobre pelo fato de colocardes as vossas ideias, os vossos preconceitos, os vossos juízos falsos acima dos juízos verdadeiros de Deus. Eu vos desejo a paz sublime do Nazareno, que, penetrando em vossas almas, as torne mansas e tranquilas como um lago sereno. Deus fique convosco. Vicente de Paulo. Progresso Real. Deus vos salve, amigos meus. Deus vos proteja e ampare. Meus amigos, o vosso estudo vos encaminhou hoje para o além, como, aliás, todo assunto espírito faz com os estudiosos. Os vossos olhos poderão descortinar um pouco dessas moradas além da morte, que Deus tem guardado para todos nós. Os desencarnados, viajantes como vós, na terra, peregrinos antigos nessa jornada que hoje fazeis, são espíritos que, afastados da matéria, desfrutam a bem-aventurança dos dias mais felizes do que aqueles que aqui passaram. Quando desce um amigo vosso das paragens de além-túmulo, para vos visitar e vos contar as belezas do além, e vos concita o preparo para o direito à igual vida, raciocinando entre vós mesmos, dizeis, para o espírito desencarnado isso é fácil, mas para nós outros, na matéria, quão difícil se torna a aquisição desse direito. Mas, meus amigos, vós vos esqueceis de que nós outros, que hoje habitamos o mundo que será vosso um dia, também já fomos peregrinos terrenos, viajores como vós neste Saara que é o mundo em que habitais. Vós vos esqueceis de que as tentações que hoje vos cercam, outrora nos cercaram, que as dores, as injustiças que padeceis, também já foram patrimônio nosso, as incertezas, os dissabores, os reveses da sorte, também já foram nossos companheiros em existências passadas. E, assim como nós passamos todo esse sofrimento e hoje nos encontramos isentos dele, vós, também, um dia, sereis isentos desse sofrimento, estando no mesmo mundo em que nós habitamos. O que convém, o que é preciso compreender, para o vosso próprio benefício, é que quanto mais retardardes o vosso passo nessa peregrinação terrena, tanto mais tardia será a felicidade que a todos vós espera. Quanto mais rápida for realizada a vossa evolução, neste mundo em que hoje habitais, tanto mais rápido, igualmente, chegará o tempo da vossa felicidade duradoura. O que vos falta para serdes felizes no além? Abrir mão de umas tantas regalias que hoje fazem uma felicidade aparente na vossa vida e que são estorvo para a felicidade real, no além. Esse amor próprio exagerado que vós aninhais com tanto amor dentro do peito, essa personalidade, que vós colocais sempre acima das outras personalidades, a vossa individualidade própria, que vós procurais sempre fazer destacar. O Cristo já dizia, nos tempos em que palmilhava, como vós, a superfície do vosso planeta, queres ser o primeiro? Faze-te o último. Queres crescer diante de Deus? Sê humilde. Abafa o orgulho. Mata a semente do egoísmo. Torna-te pequenino para que possas ser grande. Nos primeiros banquetes, nas primeiras reuniões, espera que te façam subir e não venhas sem que sejas chamado. Todos os conselhos Jesus deu para que o homem esquecesse a sua própria personalidade e se lembrasse dos outros. E a dificuldade em vosso mundo é o direito da prepotência, é vencer o maior de todos os obstáculos, que é o obstáculo do seu próprio eu se antepondo à felicidade a que tem direito um dia. E, quando se vos fala da igualdade, da fraternidade, do progresso, lema que, aliás, salientais em letras garrafais nos vossos estandartes,
Quando se vos fala nesses três elementos preponderantes da vossa felicidade futura, vós escarneceis: fraternidade. Fraternidade. Entre os homens. Igualdade. Coisa que não pode haver. Progresso. O progresso aí está, dando um resultado contraproducente. Meu amigo, quando se fala em progresso, se fala em progresso conjunto, espiritual e material. Vós vos ouvestes, no vosso mundo, de tal forma que o progresso material foi arma contrária ao progresso espiritual. Tudo quanto o homem inventou para beneficiar o solo pátrio, tudo quanto o homem realizou no campo do progresso material, foi feito de tal forma que prejudicou o interesse espiritual. Vós tivestes inteligência suficiente para aperfeiçoar as máquinas mortíferas, vós inventastes os gases asfixiantes, vós inventastes tudo quanto foi possível para ferir mais de pronto o mandante de Deus: não matarás. Tudo isso a astúcia humana fez. É esse o progresso que apresentais? É esse. Agora mesmo, no vosso mundo, não se cogita da caridade como se aparenta cogitar. O alimento principal do homem está lançado fora. Em diversas nações, para não se atender à miséria, enquanto estas suplicam pão, montões de trigo são lançados fora. E quantas nações estão assim procedendo? Destruindo, exterminando, para não atender à caridade pública. É este o raciocínio do homem progressista. É este o raciocínio do homem. Exterminar, acabar, destruir, como se tudo isso que a terra produz, tão fecunda, tão rica, tão exuberadamente, fosse lícito lançar fora. É a expressão do Augusto, do Divino Mestre, lançar pérolas a porco. Este é o vosso mundo. É necessário, pois, que o homem espírita desperte, e compreenda sua responsabilidade, que mostre a doutrina do Mestre pura como ele se encontra, porque, sem a doutrina salvadora de Jesus, não poderá haver progresso real na humanidade, e, enquanto o progresso material for fator de destruição do progresso espiritual, não poderá haver paz. No mundo será necessário que a força material siga acompanhando paralelamente o progresso espiritual, que a terra produza o que possa produzir, que o homem se alimente, que o homem fecunde essa mesma terra, que as invenções se repitam para que o progresso aumente, mas que, também, a parte moral do ser não seja esquecida pela humanidade, que a mulher compreenda os seus deveres e de esposa e mãe, que o homem tenha consciência, que se desperte a fé, que o materialista compreenda que a matéria é realidade, mas que o espírito é uma outra realidade, e, assim, caminhando todos juntos, céus e terra, confraternizados, compreendendo-se reciprocamente, e amando-se ainda mais, o progresso se possa fazer neste mesmo mundo que pisa aos pés as dádivas do Senhor, que extermina para não dar ao pobre, que inutiliza. Este mesmo povo em breves dias, comemorará o Natal do Senhor. Em breves dias, uma semana depois, será celebrada a confraternização dos povos. Irrisório. Incompreensível. Inaceitável. O mundo está cheio de estadistas, de financeiros, de talentos, de ilustrações capazes de resolver os altos problemas do Estado. E os homens estudam as finanças, e os homens escrevem sobre elas. E decretam, e legislam, e fazem constituições. A base? Nenhuma. E o homem fala em progresso. E o homem fala em liberdade. E o homem fala em desarmamento. E as conferências se realizam, e se projeta a paz, mas a paz armada. Contrastes. Incompreensão. Falta de crenças. Meus amigos, só um poder dirige o mundo, e é o poder de Deus, e, enquanto o homem tiver orgulho bastante para pisar aos pés as leis do Senhor, sem respeito por elas, enquanto o homem enveredar pelo caminho da improbidade, sem consciência, sem respeitabilidade própria, sem pudor, enquanto a mulher esquecer os seus deveres e pisar aos pés a sua honestidade, a simular aquilo que não possui, prevaricando, iludindo,
e concebendo pensamentos indignos, o mundo só poderá dar isto. Não é que a Terra seja má. A Terra é o planeta que Deus formou, como formou todos os outros. Enquanto assim for, o progresso espiritual será, sempre, uma contraprodução do progresso.